Olá, boa noite, boa noite. Você que está vendo o replay, dá um pulinho lá para frente, tá? Vou esperar meu povo aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o medo, como aprender a lidar com medo, né? Não tem como a gente fugir do medo, né? Porque o medo é um sentimento natural do ser humano. Não é verdade, minha gente? Sejam muito bem-vindos, vão entrando. Só um minutinho. O meu povo chegando aqui. Deixa eu baixar aqui esse negócio. Algumas colinhas aqui. Às vezes a gente quer fugir do medo, né? E não adianta querer fugir do medo. Fugir do medo é o pior caminho. Edilene, seja bem-vinda, boa noite. Vamos falar do medo hoje, né? Como lidar com o medo. Como fugir não tem como, né? Porque nós humanos sentimos medo. E medo é um sentimento natural, né? Quem nunca sentiu medo? A gente sente. Eu sinto medo às vezes. Isso é comum. Não nos faz menores, não nos faz melhores também. A gente é apenas humano por sentir medo. Vou começando aqui, gente, só mais um instantinho. O Instagram avisar aí que eu tô ao vivo. Demora um pouquinho. É um prazer sempre estar aqui. Gente, é com tanta amorosidade, sabe? A quarta-feira, hoje foi um dia corrido, mas mesmo assim eu quis vir aqui. Estou preparando uma jornada linda, 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 linda para vocês aqui, para a mulherada que quer crescer, que quer se sentir melhor, olhar o lado bom da vida, viver com mais qualidade de vida, né? Porque às vezes a gente vai levando a vida empurrando com a barriga, com muitos medos, né? Com medo de não ser suficiente, medo de não ter suficiente. Hoje eu fiz uma enquete no meus stories, né? E, nossa, foi quase que geralzão o medo de não ter suficiente, principalmente agora, né? Que a realidade é que o negócio agora tá desafiador. Como eu ensino aqui, a gente usa as palavras. Até na hora de se comunicar assim, a gente pensa melhor no jeito de falar. Maria, seja bem-vinda. Bora falar de medo hoje. Boa noite. Como lidar com medo, né? Como o medo não nos dominar. Porque medo a gente tem, né? Quem disse? Quem disse que para vir aqui gravar um vídeo ao vivo, botar a cara na internet, é porque a gente não tem medo? Não, a gente tem medo, mas a gente faz apesar do medo. Porque o servir é maior. Eu sei que a mensagem que eu deixo aqui é maior do que o meu medo de não agradar, o medo de ser criticada, sabe? O medo de não ser valorizada. Isso a gente vai falar aí no decorrer da live, né? Nos passos aí que faz a gente ir apesar do medo, né? Isso vale para muita coisa na vida, né? Porque o medo nos protege, né? Tem o medo protetivo. O medo protetivo é o quê? Nossa, eu não vou pular ali daquela escada porque eu vou me machucar. Eu não vou fazer tal coisa porque não vai ser bom para mim. Isso é um medo que nos protege, né? Agora, quando o medo ele impede a gente de fazer coisas que são importantes para nós, aí já é hora de pisar o pé no freio e buscar, né? Buscar ajuda em conteúdos. Gente, eu sempre falo assim, do quanto você pode medir, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não posso, eu não tenho dinheiro para ir no psicólogo, para fazer uma terapia, para fazer uma constelação, um processo de coach. Qualquer coisa ligada a desenvolvimento humano, a se autodesenvolver, né? A se autoconhecer, que é algo que é tão, tão, tão importante. E dizer que não tem, ou muita gente tem medo de passar num psicólogo, de fazer uma terapia, de fazer um processo terapêutico, né, uma constelação,
esse medo impede essa pessoa de crescer, né? Eu tive medo durante muito tempo. Durante uma vida toda, quase, eu tinha vontade de passar minha mensagem, né? De estudar para ajudar a melhorar a vida de mulheres. Mas eu tinha medo. Durante muito tempo eu fiquei sem fazer nada porque eu tinha medo. Imagina que eu ia falar alguma coisa. Porque eu não botava fé no que eu mesmo sei fazer, no que eu estudei para fazer. Até que a gente percebe que é no caminho que a gente aprende, né? É no caminho que a gente aprende. E o medo é super natural, tá? O medo não é um bicho de 7 cabeças, não. Então, se você tem medo, não acha que você está fora do caminho ou que as coisas não vão dar certo. Elas vão dar certo. Porque você vai aprender que o pulo do gato é aí. Apesar do medo, sabe? Se fizer sentido para você, faça. Faça. É como plantar sementes, né? Você cuida até que as coisas deem certo, né? Então, vamos lá. Gente, o medo, primeiro que o medo é um sentimento supernatural, tá? Não é coisa de outro mundo. E é um pensamento. Gente, é importante a gente entender que a gente tem medo. Primeiro é importante a gente entender que a gente tem aquele medo e se questionar se aquele medo é real. Eu tenho motivo para ter medo daquilo? Será que isso que eu tenho tanto medo é tão real assim? Vai me fazer tanto mal assim, né? Porque o medo, dependendo da proporção e do que seja, o medo nos protege, né? Eu falei logo atrás do medo protetivo e o medo paralisador, o medo que nos bloqueia. Oi, Edinha, boa noite. Então, o medo que nos atrapalha é o medo que nos impede de ir para frente. Porque medo todo mundo sente, tá tudo bem. Eu sinto medo, eu tenho medo, né? Todo mundo tem. Mas o importante é não deixar que ele nos paralise. E eu vou dar hoje para vocês aqui 4 passos. Primeiro você vai ter consciência do seu medo, tá? Você vai ter consciência do seu medo. Meira, cheiro. Então, vou continuando aqui. Seja bem-vinda. Primeiro, a gente ter consciência do medo. Do que eu tenho medo? Eu tenho medo do quê? É real esse medo? Reconhecer que a gente tem medo de alguma coisa nos possibilita. Às vezes parece que não, mas se eu tenho medo, como que eu vou olhar para o medo? Mas olhando para o medo, às vezes a gente vê um desafio na vida, falar em público, que é um medo que muita gente tem. Aí você vê assim, você pensa num monte de coisa que pode dar errado. Mas se a gente olhar, toda vez que a gente olha para o medo, e vale para tudo, aquele medo que é bem grandão, fica menor quando a gente olha. Quando a gente olha, se fizer sentido para a gente vai lá e faz, apesar do medo. Ter coragem não é não ter medo, é ir apesar do medo, é enfrentar o medo e crescer, porque é aí onde as coisas acontecem. E olhar para o medo também é importante para a gente ver se aquele medo é real. Às vezes é um medo que existe só na nossa cabeça, né? E às vezes a gente deixa de fazer algo, a gente fantasia ou que vai dar errado, ou que alguém vai nos julgar e a gente deixa de fazer. E não é justo, né, com a gente. Não é verdade? E o segundo passo é enfrentar o medo, né? Que eu acabei de falar assim, você olhar, você entender por que eu tenho medo. Será que esse medo é tão grande? Será que ele é real? Será que realmente com ele aqui no meio do caminho eu não vou conseguir? Ou eu vou? Eu passo por cima dele e vou, né? E o terceiro passo é você se preparar para o pior. É engraçado, né? Mas é uma filosofia, não sei aí, que eu li em algum lugar e faz sentido, porque é assim, você espera o melhor, porque eu sempre falo da gente ter uma mente positiva, né? Espere o melhor, mas a gente se prepara para, se por acaso não der certo, a gente se prepara para o pior, porque, tipo assim, quando eu e meu marido resolvemos vir aqui para o Piauí, né, mudar de vida, mudar
de lugar, mudar de trabalho, mudar de vida totalmente. Muitas pessoas falam assim, nossa, como vocês foram corajosos. E eu sei que a gente foi muito corajoso. Só que essa coragem não é porque a gente não tinha medo, é porque nosso desejo de vir, de enfrentar a vida aqui, meu sonho de vir embora, era muito maior. Mas a gente teve que enfrentar, a gente teve que ir além do medo. E pensar assim, aí entra aqui esse de pensar no pior. Quando a gente conversava, porque quando batia o medo, a gente pensava o quê? Aurilene, boa noite, seja bem-vinda. A gente pensava assim, bom, a gente vai embora. Vamos para o Piauí, que a gente tinha vontade de vir embora, vamos embora. Se der tudo errado, se nada for para frente, a gente volta, a gente sabe trabalhar. A gente não escolhe no que trabalhar, né? Então você pensa no que de pior poderia acontecer. Se por acaso esse teu plano, esse teu projeto que às vezes você não faz com medo. O que de pior podia acontecer, e se acontecer, o que você vai fazer? Aí você já se prepara, ali já te dá um suporte. Porque era uma coisa que fortalecia muita gente, porque a gente pensava assim, poxa, a gente vai deixar uma estabilidade, né, que a gente já tinha em São Paulo, assim, tranquilo, né, tudo ok, para começar do zero. Opa, voltou, desculpa aí, gente, deu um piripaque aqui. Então a gente agiu apesar do medo, não é porque, nossa, eles foram tão corajosos, vieram com tudo, não estava nada montado, a gente tinha coragem, vontade de trabalhar e planos, que a gente planejou, mas a gente veio apesar do medo. Francilena, gatona, seja bem-vinda. Então o ideal é que a gente não permita que o medo nos paralise. E a gente foi criticado? Foi. Não desacreditaram? Também. Mas a gente enfrentou mesmo assim, porque o nosso objetivo era maior. E a gente enfrentou. Talvez aí hoje, para você, um desafio, um medo grande, que nem na enquete, nos stories, voltaram assim. Muito medo de faltar o essencial, né? Porque é uma fase difícil agora. E é um medo presente, porém você não pode deixar que esse medo te domine. O que é esse medo, o medo da falta? O que esse medo pode me trazer de bom? Eu buscar uma fonte de renda, eu procurar alguma coisa para fazer. Então, tá vendo como se a gente trocar esse medo, do medo paralisante para o medo que me faz agir, o medo é bom? Porque o medo é bom. Tudo que Deus deixou aqui nesse planeta, gente, não foi à toa. O medo tem um porém, o amor, tudo é aquela coisa do caminho do meio, sabe? Você levar para a direção certa, né? Desde que o medo não te bloqueie, o medo às vezes nos protege. E pensar nessa coisa aí, você espera o melhor, mas você se prepara para o pior. Por exemplo, você tem um trabalho para apresentar da escola, você também, como eu, faz live ou dá aula online, aí você está morrendo de medo. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, e se me der branco? E se eu não lembrar do que eu tenho que falar? E se, que é esse si que mata, né? Qualquer um. Você imagina ali, por exemplo, nossa, me deu branco. Você pega uma pesca, prepara, sabe, é o famoso plano B. Você deixa uma cola, você já pensa assim, bom, se eu esquecer, eu falo para todo mundo, gente, eu esqueci. E aqui nas lives eu já esqueci. Às vezes eu vou falar de alguma coisa, às vezes eu tô conversando assim e eu de repente não sei mais, eu falo. Quando eu faço isso, eu tô o quê? Eu tô enfrentando o meu medo, porque eu podia me desesperar e, meu Deus, eu esqueci, meu Deus do céu, e agora eu vou morrer? Ou vão achar feio, que aí a gente já entra em outra coisa. Sabe o que dá mais medo na gente? No fundo, o medo, tipo medo medíssimo mesmo, nem tem, na maioria das vezes. O nosso medo tá por trás daquilo que a gente classifica como medo. Por exemplo, eu tenho medo de, Márcia, eu quero tanto fazer uma live, eu tenho mensagem para passar, o meu trabalho exige que eu vá para a rede social, então o que eu dei aula, às vezes a pessoa se forma, precisa ir para a sala de aula, não tem coragem, ela tem medo. Eu tenho medo de falar em público. O medo real
Não é falar em público. É o medo do quê? Se você for forçar, é o medo do que vão achar. É o medo da crítica, é o medo de errar, é o medo de falhar, é o medo de ser criticada, é o medo de não ser bom o suficiente. E quem é bom o suficiente, minha gente, aqui nesse planeta? Porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo. E a gente tem muito essa preocupação, né? Então, toda vez que vier medo desse tipo, que é o que eu faço pra mim também. Poxa, eu tô com medo, eu tô dando o meu melhor. Toda vez que eu venho aqui e abro aqui e converso com vocês, eu sei, eu tenho noção que por mais que eu erre alguma coisa, por mais que eu fale alguma coisa que para você não faça sentido, mas eu tô dando o meu melhor. E isso nos dá segurança, isso é olhar para o medo de frente. Quando nós viemos embora para cá, deixando tudo para trás, para enfrentar a vida, ouvindo um monte de abobrinha que a gente não ia dar certo, que a gente era louco, a gente enfrentou o medo. A gente agiu mesmo com medo e hoje a gente agradece todo dia. Porque as coisas estão dando certo. E o medo vem de vez em quando? Vem. Vem porque a gente é humano, a gente tem medo de um monte de coisa. A gente só não deixa o medo nos parar. Então, o passo um para você vencer o medo é entender, é ter consciência de que você tem aquele medo. Poxa, por que eu tenho medo? Por que eu tenho tanto medo da falta? Gente, às vezes, como eu trabalho com constelação familiar, né, com coach, essa coisa de crenças, às vezes você tem o suficiente, você tem uma vida abençoada, abundante, não te falta nada, você tem bom emprego, você tem um bom salário e às vezes você vive com medo de faltar alguma coisa, né? Coisa que conscientemente não faz sentido. Você conhece alguém assim? Ou você mesmo é assim? Não, Márcia, eu sei, eu tenho aqui em casa, eu sei que não vai faltar, mas vem aquela angústia, aquele medo, meu Deus, e se faltar? Provavelmente, se você conhece alguém ou se você pensa assim, é porque ou você já viveu muita falta na sua vida, ou na tua história você já presenciou, ou na tua família, ou quando você era pequeno, é muito problema de escassez. Então, você tem internalizado que tem pessoas que passaram fome, passaram necessidade. Então, por mais que elas tenham dinheiro, por mais que elas tenham uma condição boa, mas elas são movidas pelo medo da falta. Então, são pessoas que têm muita dó de gastar, são pessoas que sofrem quando precisa, né, fazer alguma coisa, são pessoas que poupam já pensando no pior, na doença. Eu vou poupar, porque podia poupar, nossa, eu quero ter uma reserva da paz, né, para ter tranquilidade. Já pensa assim, não, eu vou poupar porque vai que amanhã falta, né? Tudo isso, gente, é um pensamento e nossos pensamentos, eles criam nossa realidade. Aí o que acontece? Você é uma pessoa rica, pobre. Porque se você tem, mas você sente aquela angústia, o medo da falta, você tem um sentimento escasso que não é bom e te faz sofrer. Então, você ter consciência desse pensamento, você olhar o medo, depois você enfrentar esse medo. Sabe, você olhar, esse medo é real? Por que ele está aqui? Por que esse medo é tão presente, né, na minha vida? O terceiro passo, né, que é se preparar para o pior, você espera o melhor, gente, pelo amor de Deus, né? Tem que ser positivo, pensar no melhor, esperar o melhor. Mas você se prepara, você já pensa assim, já que aquele medo vem. Você diz, bom, pois se isso acontecer, eu vou fazer o quê? Né? Aí você já ganha um suporte a mais. E o passo 4, gente, é aquela velha coisa, é assim, é pisar no chão quente, né? Eu tive um professor de coach maravilhoso que ele dizia assim, ó, é pisar no chão quente, tá? É pisar no chão quente. Aí eu morro de medo de fazer live. Vai fazer live. Não tem como estudar, tem muitos medos, que a maioria dos medos, eles são... Medo é invisível, é mais uma coisa do pensamento. Então, se eu não enfrento, se eu não coloco o pé no chão quente para engrossar a sola do pé, como ele dizia, eu não vou conseguir. Por que hoje eu falo aqui, pode ter uma pessoa, 10 pessoas, quando isso aqui crescer e tiverem muitas pessoas, cada dia, cada vez que eu venho aqui, eu falo com mais propriedade, eu falo com mais naturalidade.
porque eu tô aqui, eu tô pisando no chão quente, eu tô engrossando a sola do pé, como dizia ele, né? Porque é o jeito, não tem livro, gente, não tem livro que ensine a gente. A maioria das coisas a gente aprende agindo, fazendo e enfrentando, apesar do medo, tá? Agora, eu tenho medo de fazer live. Durante um bom tempo eu fiquei sem fazer live. Igual você pode já ter deixado algumas coisas, né, de lado, deixado de fazer coisas que seriam importantes, mensagens que chegariam, porque além de quem está assistindo aqui, uma live como essa, você está assistindo aqui, né? Mas às vezes amanhã, mais tarde, depois, daqui um ano que essa live fica gravada, alguma coisa que eu falo aqui vai dar uma faísca de luz na alma de alguém que está angustiado, que está com medo, que vai aprender a lidar melhor com esse medo. Então você descobre, você entende que ali é uma missão, que aquilo faz sentido para você, você vai lá e faz, apesar do medo. Não é porque você não tem medo. Não existe quem não tenha medo. Até Jesus Cristo teve episódios que ele teve medo. Porque quando ele se fez humano, ele também sentiu medo. Então, não se julgue, não se martirize porque você sente medo. A gente sente, eu sinto também. Mas é pisando no chão quente que a sola do pé engrossa, sabe? É na caminhada, é ir apesar do medo. Eu tinha uma mentora minha de muitos anos atrás, eu acho que quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube em 2016, que ela dizia assim, bota a fralda e vai, porque dá medo, dá dor de barriga, dá piriri, dá tudo, mas a gente vai apesar do medo. Neidinha, seja bem-vinda. Então, Dona Luzia, seja bem-vinda. A gente vai apesar do medo. E isso é tão bom, a gente enriquece, nos torna mais fortes. Aí você diz assim, Márcia, mas como esquentar a sola do pé? Assim, você ir, né, apesar do medo. É andando, é enfrentando o teu medo, no tamanho que você conseguir enfrentar, né? Porque cada pessoa é de um jeito. É claro que tem pessoas que têm fobia, né, diferente, que aí precisa de tratamento e tudo mais. Mas no que for possível para você, por isso que é importante o autoconhecimento. Quando eu começo a me conhecer, eu começo a ver por que eu tenho medo? Por que durante tanto tempo eu tive medo de falar? Eu chegava a sentir nó na garganta, de tanta vontade. Eu tinha vontade de falar. Eu tinha vontade de através do que eu falar, eu sei que eu estou sendo talvez prepotente, mas iluminar, porque quando alguém fala uma coisa que faz sentido para mim, eu me sinto iluminada. E toda vez que eu falo coisas simples aqui do dia a dia, mas eu sinto que para alguém ali vai ser uma luz. E eu sentia nó na garganta, mas eu não tinha coragem de falar. Durante muito, muito tempo, eu às vezes senti um nó, porque eu tinha vontade. Eu comecei, depois parei, porque eu tinha medo. Então, só que toda vez que você para por conta do medo, que você deixa esse medo paralisante, porque no comecinho, quem for chegando aí, no começo eu falei que existe o medo protetivo, que Deus deixou o medo aqui pra gente, pra quê? Pra nos proteger. Mas ele na medida certa, no lado certo. E tem o medo bloqueador. Porque se eu, por exemplo, eu tenho um trabalho para fazer, eu me preparei, eu estudei para entregar autoconhecimento, para entregar qualidade de vida, eu me treinei para trabalhar com mulheres. E ficar parada porque eu tenho medo de abrir uma câmera e vir falar. Tem pessoas nessa fase que, né, os professores tiveram que ir para o online. Eu sei que foi um desafio muito grande. É por isso que eu valorizo tanto das minhas filhas. Eu sei que para muita gente, principalmente os mais jovenzinhos, é mais comum, mais ou menos, porque muita gente tem dificuldade de falar em público. Mas para muita gente foi um desafio. Só que cada vez que você vence o medo, gente, é um degrau na escada de força interna. Quando eu decidi gravar aqui,
Gente, olha, eu fiz um monte de curso, assim, para me desbloquear do medo, né? O fluxo que eu fiz com o Felipe Suri, que tem até uma participação que eu fiz, gente. Felipe Suri é um repórter da Globo, um lourinho que trabalhou muitos anos com a Ana Maria Braga. E ele tem um treinamento lindo de você desbloquear a comunicação. Tipo assim, você tem um trabalho, você tem uma missão, você fica ali encolhido porque você tem medo. E foi lindo. Depois você vê lá no perfil do Felipe, @Felipe Suri. E foi lindo assim meu processo de evolução, porque lá eu percebi os medos, que aquele medo não era bem aquele medo, eram coisas, era medo de não dar conta, era medo de ser julgada. Eu abri a caixinha de pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Tem uma perguntinha aqui, ó. Não aparece o nome aqui, também eu sempre deixo confidencial aqui, né, gente? Ó, não consegui dar conta de criar meu filho e trabalhar no que amo. Olha aí. É um medo muito comum, né? A gente ter medo, principalmente quem é mãe. Eu não sei se você é mãe solo, mas geralmente as mães solo têm muito esse medo, né? Porque elas têm que prover tudo, né? Porque muitos pais não participam e ela ainda quer, e ela precisa trabalhar, né? E como lidar com esse medo, né? Que é o tema aqui. Então, é você começar a mudar o pensamento. Gente, parece assim utopia, parece assim fantasioso, mas toda vez que você se vê se martirizando, assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de criar meu filho? Será que eu vou conseguir trabalhar no que eu amo? Você se faz afirmações. Primeiro você acolhe esse medo, né? Que é o primeiro passo aqui que eu comecei falando com vocês, que o primeiro passo para lidar com o medo é acolher. É você acolher, você ter consciência que aquele medo está ali na tua vida. Depois você enfrentar, sabe? Dar nome ao medo. Por que você tem medo? E você começar a mudar teu pensamento, ter um pensamento mais positivo, profetizar que coisas boas vão acontecer. Porque cada vez que eu foco no medo, mais situações de medo eu vou atrair para minha vida, tá? Você se falar que você dá conta, né? Eu vou dar conta, eu dou conta, nada me falta, tudo chega a mim na hora certa, eu trabalho no que amo e recebo muito bem por isso, e consigo cuidar bem do meu filho com tranquilidade. Adapte aí tuas afirmações. Afirmações, gente, são carimbos. Aí você fica carimbando sua mente, ou com coisa ruim, ou então assim, quando vem aquela carimbada de coisa ruim, tipo assim, ai, que medo de não sei o que, você, opa, peraí, deixa eu pegar, porque eu agora tô preparada, tô munida aqui. Pega teu carimbo de afirmação positiva e estampa lá no teu cérebro, que as coisas vão dar certo. Eu falei hoje sobre como o poder de profetizar coisas boas dá certo na vida da gente. E é incrível, porque meio, parece magia, mas não é magia não, gente, é porque o nosso pensamento, a nossa forma de pensar nos auxilia muito. Então não tenha medo não, que você vai dar conta e Deus vai abençoar e abrir portas para você trabalhar com o que você ama, assim como eu trabalho com o que eu amo. Mas um dia eu tive medo. Outra perguntinha, é que eu perguntei o que era o maior medo das pessoas hoje. É muito medo de perder as pessoas que amo para a Covid. Eita, mas assim, não tem como, né? Eu também sinto medo. Agora, o que acontece? Eu tenho medo, às vezes vem me dando aquela insegurança. Aí eu o quê? Eu crio consciência. Nossa, eu tô com medo. Assumir. Nossa, eu tô com medo. E depois, eu enfrento esse medo. Sim, mas esse medo tá aqui. Mas eu tô me cuidando, eu tô me protegendo, eu tô fazendo o máximo possível. Aí depois você, sei lá, se prepara para o pior. Tô dando o exemplo aqui da Covid, que eu já pensei, meu Deus, e se eu
Quando vem aquela coisa, e se eu me contaminar, meu Deus, como que vai ser? Aí eu penso em quem já teve, em quem venceu, em quem deu um jeito de... E quem teve e os filhos nem pegaram, então pegou a casa inteira e todo mundo ficou bem. Aí eu começo a mudar esse sentimento, esse pensamento. Entende que são coisas simples, gente. Às vezes a gente complica, a gente acha que mudar de vida são coisas tão simples que a gente às vezes nem acredita. Ah, quer dizer que eu morro de medo de tal coisa e eu mudo meu pensamento, as coisas vão mudar? Vão. As coisas... Não, o fato às vezes continua o mesmo, mas tua visão, teu modo de enxergar as coisas mudam, tá? E ir pra luta. A gente não parou de trabalhar aqui, falando ainda desse medo, né, de pegar Covid. No começo a gente tinha muito medo de ir, né, ir para a loja, voltar e as crianças em casa, mas era o que? A gente fazia o que era necessário e ir para a luta. É botar o pé na areia, no chão quente para a sola engrossar. É você ir, poxa, eu preciso trabalhar. Então, com cuidado, mas é ir para a luta, sabe? Confiando que as coisas vão dar certo. Mas medo todo mundo tem. Agora, você não pode dar comidinha para esse medo. Eu gosto de dizer assim, vem esse pensamento, o medo não é bom nesse caso, assim. O medo da Covid é bom no sentido que, opa, eu tô com medo, então eu vou me proteger, eu vou lavar mais as mãos, vou tomar cuidado, vou passar o álcool, vou evitar aglomeração. É ótimo. Agora, se já é um medo que vai, de repente, me deixar paranoica, que eu nem durmo direito, que eu não saio da frente da televisão e acabo adoecendo, aí sim, eu acabo adoecendo de outras coisas, se não de Covid, tá? Mas é sempre pensar, esse medo me protege ou esse medo tá me bloqueando, né? Ó, medo de não passar no concurso que irei fazer próximo mês, né? Muitos estudantes têm esse medo. E o medo, olha o lado bom do medo. Nossa, eu tô com medo de não passar, então eu vou fazer o quê? Nossa, vou respirar, vou relaxar, vou estudar, vou fazer minha parte. Vou olhar esse medo, acolher. Obrigada, medo, tá bom, tá me avisando aqui que eu preciso estudar porque a prova é difícil. Aí é um medo o quê? Que vai te proteger de você ficar lá relaxadão, gente, pelo amor de Deus, desmistificando aqui que eu falo muito do poder do pensamento, aí tem, assim, sei lá, mas vai que tem alguém que pensa assim, ah, então eu só faço igual a menina lá do desenho, que bota o dedinho aqui e faz, sabe, uma intenção e a provona tá lá, você tem o nome aprovado na lista, não é assim não, viu? Você muda teu pensamento, mas muda as ações também. Então, esse medo de não passar vai te ajudar o quê? A você se interessar mais. Se ele for no nível aqui que não te paralise. Porque se ele for para o nível de medo bloqueador, o que vai acontecer? Você vai dar branco. Você vai até querer estudar, mas a mente está tão paranoica, se vai passar, se vai dar certo, que você vai dar branco, você vai ter mais dificuldade de internalizar, de absorver o conhecimento que está ali. Às vezes você é super inteligente. Então, é super importante olhar. Gente, o trabalho de autoconhecimento, eu estou falando aqui do medo, eu tinha feito uma votação sobre lidar com medo e com fracasso. E parece, sabe, um com o outro. Mas tudo é a forma que você olha. E o autoconhecimento nos ajuda demais, porque quando a gente não se observa, você só passa por cima do medo. Eu tô com medo disso, porque eu não tô nem aí, não sei o que, ou então joga para debaixo do tapete. E não olhar para os medos que a gente tem é a pior coisa, porque aí eles ficam maiores ainda, sabe? Digamos que tem um negócio ali atrás da cortina, eu tô morrendo de medo, aí a sombra vai dar um bichão enorme. Bichão, ai meu Deus. Agora, se eu for lá, meu Deus, deixa eu ver o que tá ali. Às vezes é sei lá, um negocinho que tá dando uma sombra na parede. Às vezes na vida é desse jeito. Deixa eu ver aqui outra perguntinha, que eu tinha abrido caixinha lá nos stories. Tenho muito medo de dirigir. Essa aqui é nova, eu não tinha visto. Mas que legal, porque eu ia esquecer de falar uma coisa. Medo de dirigir. Eu tive muito medo. Eu passei... Eu vim dirigir com segurança agora com 37 anos, minha gente. Mas eu descobri que atrás daquele medo, eu tenho medo de dirigir. Não era medo de dirigir, sabe? A máquina.
Era medo de não satisfazer a expectativa dos outros. Era medo de falhar. Eu tinha um medo muito grande, tipo assim, eita, tentou outra coisa e não deu certo. Porque fulano consegue, fulano sabe, mas Ave Maria não conseguiu. É o medo, às vezes esse medo que você tem aí de tal coisa. Eu tenho medo de tal coisa. Fuça, dá uma observada aí, se olha internamente. Se por trás desse medo que você diz, eu tenho medo disso, tem outras coisas. Que na verdade é o motor que move esse medo, né? O meu medo era de não conseguir. Eu tinha medo de tentar dirigir e não conseguir. E me sentir fracassada, e me sentir julgada. Então não era medo de dirigir, era medo de julgamento, era medo de não satisfazer a expectativa dos outros. E isso acontece com medo de dirigir e com um monte de medos. É você olhar o que tem realmente por trás do medo. Eu tenho medo de falar em público. É medo de abrir a boca e falar. Às vezes a pessoa fala tão bem, a pessoa fala tão fluente, a pessoa é tão inteligente e ela fica travada ou numa sala de aula, num palco, ou aqui numa transmissão ao vivo. Por quê? Não é a dificuldade da fala. Não é. É, sabe o quê? É medo. Mas não é medo da fala. É medo do julgamento. É medo de não agradar. É medo de não satisfazer a expectativa de fulano ou de cicrano. É medo de ser criticada. E a gente e o que tem? Quando alguém nos critica, a crítica diz mais respeito a quem criticou do que a gente. Tá? Porque se alguém enxerga uma coisa crítica em mim, é porque tem nela. Assim como toda vez que você ou me vê ou vê alguém e fala assim, nossa, eu admiro tanto fulana. Às vezes no meu direct tem pessoas que falam assim, nossa, eu admiro, nossa, eu te admiro. Eu falo, tudo que você admira em mim é porque tem em você. Tudo. O outro é um espelho de nós. Eu aprendi muito com isso também. No começo eu me assustei, porque eu via... Aí eu comecei a filtrar mais, a julgar menos. Porque o que eu vejo no outro é porque tem em mim. Eu acho que todo mundo é invejoso. É porque eu tenho inveja. Eu acho que todo mundo quer meu mal. É porque tem que coisas assim que não são tão boas que você alimenta. E aí vai, por aí vai, um monte de coisa. Bora para mais perguntinhas. Se alguém tiver uma dúvida, gente, faz que eu vou só para Covid. Tem uma aqui, não consegui ter uma casa própria. Olha, tem uma perguntinha aqui, ó. O maior medo. Essa aqui também eu não tinha visto. Não consegui ter uma casa própria, né? O medo que muita gente tem. E aí é aquela coisa, se é um sonho verdadeiro, aí você faz esses passos aqui. E esse medo? Por que você tem esse medo? Por quê? Olhar para o medo, acolher o medo. Porque às vezes a gente se sente culpada por ter medo de alguma coisa, por sentir insegurança. Então você olha para o medo, você acolhe o medo, você entende o medo. Por que esse medo está aqui? Por que eu sinto esse medo? Porque eu não me sinto capaz de ter minha casa. Será que eu estou olhando só para o meu cenário atual? Márcia, é porque eu ganho tão pouquinho hoje? Eu não sei, eu nem sei quem escreveu aqui, tá? Não aparece. Mas estou citando um exemplo aqui, aleatório. Às vezes você tem medo porque você está olhando o teu cenário atual. Nossa, com o que eu ganho, eu nunca vou conseguir comprar uma casa. A casa está tão caro. Aí vem, se você me acompanha de outras lives, de você não olhar para a circunstância de hoje. Mesmo assim, você sonhar, você acreditar, você escolher não alimentar esse medo. Você acolhe, você enfrenta. Poxa, e agora? Eu tenho esse medo. Nossa, eu tenho esse medo de nunca ter minha casa. Aí depois se prepara para o pior. Você espera, você sonha com aquela casa maravilhosa do teu sonho aí. Que é uma coisa que eu não vou entrar aqui, mas a gente tem que ter. Às vezes a gente quer, eu quero ter uma casa. Dando já qualquer dia eu vou fazer um tema dessa live. O quanto é importante, que casa você quer? Que tipo de casa você quer? Você já desenhou o jeito da casa que você quer? Que jeito é? Aonde é? Que cor é? Vai ter o que dentro dela?
Vai ter garagem? Vai ter um carro na garagem? Tá? Isso aqui entra na parte de cocriação, de lei da atração e do quanto nossa imaginação positiva também nos ajuda. Mas aqui vai vir outro, né? Depois. Aí você pensa assim, e se não der certo e pronto, eu não tiver casa, eu não comprar casa? Talvez você escolha um dia você ter dinheiro e você não quer ter casa própria, você quer alugar um apartamento maravilhoso, ou então alugar uma casa maravilhosa. É uma escolha. Mas é a gente filtrar o pensamento e colocar, sabe, cada vez que você questiona e coloca esses passos, o medo fica menor, né? Se eu não comprar essa casa, eu moro de aluguel. Alguém vai me dar uma casa maravilhosa para morar. Uma pessoa do coração bom, né? É assim. As coisas acontecem. E andar. O que você pode fazer? Pisar nessa areia quente. É o quê? Aí no medo de não ter a casa. Continua aí. Trabalhe suas afirmações positivas, trabalhe teu pensamento a ser mais positivo e se livrar desse medo. Ressignificar o medo. Gente, porque aqui no começo eu falei, o medo ele não é ruim. O medo, ele, na medida certa, ele nos protege, ele evita que a gente faça algumas burradas na vida, ou se machuque, né, fisicamente ou emocionalmente, né, ou machuque os outros. O medo, ele nos protege, só que ele, demasiado, ele nos paralisa, tá? Então, aprender a lidar com medo é saber que não é errado sentir medo, que sentir medo, toda vez que você tiver com medo, você diz, bom, eu não vou me culpar porque eu sou humana, tá tudo bem. Mas você vai olhar para o medo, você vai acolher seu medo, o que aquele medo quer te ensinar, o que tem por trás daquele medo. E dizer, pronto, mas isso é muito importante para você? Ah, mas eu tô com medo. Mas o que vai ser pior? É eu enfrentar o medo e fazer isso que eu quero, que eu tenho consciência que eu quero fazer, ou eu deixo de fazer e fico angustiado? Porque eu falo por experiência própria. Às vezes, quando é uma coisa verdadeira que a gente quer e a gente deixa de lado, por medo, a gente se sente muito frustrado e muito pequena. E ao contrário, é assim, quando você quer uma coisa, você vai morrendo de medo, tremendo assim, e o coração a mil, por mais que você se trabalhe, mas você vai lá, enfrenta, você... Parece que você cresce, assim, você se engrandece. Então, o que eu desejo aqui para você é que você entenda que ter coragem não é que o medo não existe. É você ir apesar do medo. Peraí, medo, peraí, eu tô te vendo. Pega aqui minha mão e vambora, me acompanhe, porque eu vou com medo. Bota a fralda e vai, né? Fazer o que é importante para você, tá? E medo da vida, medo de questões, né, do dia a dia, você vai melhorando muito quando você começa a se autoconhecer, trabalhar, né, tua mentalidade, né, para ter uma mente mais voltada para agradecer do que para reclamar. Quando você faz... porque o trabalho de autoconhecimento vai trazendo um monte de ferramenta linda pra gente, tá? E eu desejo que você haja, que você não pare, tá? Que você continue, apesar do medo, apesar de qualquer sentimento que surgir aí, tá bom? Não para não. E é um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Uma livezinha mais rápida. Eu espero que tenha ficado claro, né, os passos para que você lide com medo. A pior coisa é você deixar, não vou olhar não, mas eu não quero nem saber, que aí as coisas ficam maiores, tá bom? Um beijo no coração e manda essa live para alguém, tá? Eu vou deixar salva lá no IGTV e acompanha aí os stories, as postagens que tem, todo dia tem umas gotinhas lá para que você melhore de vida, tá bom? Tudo com muita amorosidade, tá? Cheiro, boa noite, tchau.